Alô, queridos irmãos, saudações fraternais, meu nome é Peter Undrum e vamos continuar agora com a série de estudos sobre o tema como lidar com os seus sentimentos e as suas emoções. Já vimos, tanto no primeiro como no segundo estudo, que muitas pessoas ficam com as emoções muito alteradas por desconhecerem o propósito de Deus nas dificuldades, ou não aceitarem o propósito de Deus, ou mesmo a descrença do poder de Deus para a solução das situações difíceis. Então, a não aceitação do propósito de Deus muitas vezes causa sérios transtornos emocionais para a pessoa. Hoje queremos falar então sobre o propósito da vida. Por que eu existo? Deus tem um propósito para cada tempo, para cada época, cada fase da vida da pessoa. Eclesiastes 3, 1 e 2, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Então há tempo para tudo, nascer, alegria, morrer, tristeza e assim por diante. Lemos também Efésios capítulo 1, verso 11, nele, digo em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Aqui nós notamos três verdades muito importantes. A vida foi planejada já no conselho eterno de Deus. Ali já fomos predestinados com um propósito para a nossa vida. É importante reconhecer, então, a soberania de Deus sobre aquilo que acontece em nossa vida. Em Jó 14, 5, lemos, visto que seus dias estão determinados, contigo está o número dos seus meses, e tu lhe puseste limites e não passará além deles. Então Deus já determinou quanto tempo vamos viver e também o que ele espera da vida humana nesse tempo. O conselho eterno é o planejamento que Deus fez na eternidade, incluindo cada vida humana. Salmo 139, 16. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada dia, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Então, tudo já foi planejado por Deus, quer dizer, o plano que Deus tinha para a nossa vida. Então, temos aqui, em relação a propósito, algumas verdades fundamentais. Em primeiro lugar, Deus determinou uma missão para a nossa vida. Lemos em Jeremias 1, verso 5, antes que te formasse no ventre, te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Então foi determinada já uma missão para a vida de cada pessoa. E Deus também determinou uma missão para os gentios. Assim diz o Senhor ao seu ungido a Ciro, a quem toma pela mão direita para abater as nações diante de sua face e descingir os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Então, até para os gentios, existe já um plano determinado da parte de Deus. É muito importante reconhecer a soberania de Deus sobre a vida da pessoa. Apóstolo Paulo, lemos em Atos 9, verso 15, disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Mais uma vez, a determinação de Deus sobre o serviço que o apóstolo Paulo deveria executar. Não faz sentido lutar por uma posição, se isso depende de Deus. Lemos a respeito de João Batista, falando com os seus discípulos. João respondeu e disse, o homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Vós mesmos me sois testemunha de que disse, eu não sou o Cristo, mas sou enviado diante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo.
mas o amigo do esposo que lhe assiste ou ouve alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já esse meu gozo está cumprido. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Então, João estava plenamente ciente de que a missão foi determinada por Deus e que o homem não tem poder para fazer alguma coisa ou cumprir uma missão que não foi estabelecida por Deus. O objetivo é engrandecer a Cristo, que ele cresça e que o homem diminua. Em segundo lugar, Deus preparou um corpo para esta missão. Nós lemos: a todos que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, eu os formei, eu também os fiz. Temos aqui 3 expressões que têm um significado muito importante. Em primeiro lugar, ele diz: e os que criei. E conforme o comentário de Adam Clarke, eu criei significa eu o produzi do nada. Deus começou a obra na fecundação, quando não havia forma nenhuma do corpo humano. E depois eu os formei. Isso quer dizer, dei a ele aquela forma e o formato mais adequado à sua posição na vida. Então Deus formou homem, formou mulher, dependendo daquilo que ele tinha determinado para a vida da pessoa. E a terceira expressão que temos ali: eu os fiz. Quer dizer, eu o adaptei à realização dos meus conselhos e projetos. Então, a pessoa foi formada inteiramente para cumprir a missão que Deus havia determinado para ele. É muito importante reconhecer esses detalhes. Então, cada pessoa, seja homem, seja mulher, nasceu já com uma missão determinada e o seu corpo foi formado para cumprir essa missão que Deus havia determinado. Efésios capítulo 2, verso 10. Pois somos feitura dele, de Cristo, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então Deus já tinha o plano sobre o trabalho que deveríamos realizar e preparou o corpo exatamente de uma forma adequada para cumprir a missão que ele tinha preparado para a pessoa. Quando Moisés queria questionar o plano de Deus para a sua missão, nós lemos então: e disse-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu o Senhor? Vai, pois agora eu serei com a tua boca e te ensinarei o que has de fazer. Moisés disse: eu sou pesado de língua, eu não posso falar. E Deus então pergunta: quem foi que fez a tua boca e a tua língua? Foi eu. Eu sei exatamente que você é a pessoa adequada para isso, porque te formei para essa missão que dei para você. Um exemplo muito lindo é o de Nick Vujicic. Eu recomendo a todos que assistam vídeos dele que estão disponíveis na internet. Nasceu sem braços, sem pernas, durante anos da sua vida ficou questionando a Deus devido a essa deficiência, mas depois ele já ganhou milhares de pessoas, sem braços e sem pernas e sem problemas, diz ele. Calcula-se que cerca de 200.000 pessoas vieram a Jesus pelo testemunho dele. Então, nota que se existe alguma diferença entre o nosso corpo e de outras pessoas, é porque Deus planejou assim e a pessoa tem plenas condições de cumprir a sua missão conforme foi determinado por Deus. O corpo é preparado para a missão que está dentro do seu propósito e não do nosso. Lembra-se em Romanos 9, verso 20, mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura, coisa formada dirá ao que a formou: por que me fizeste assim? Não devemos questionar a Deus por certas características do corpo, porque ele tinha um propósito com isso. Deus determinou o tempo certo para o cumprimento da missão. Até com o nascimento de Cristo temos esse fato.
mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então, na plenitude dos tempos, Deus faz tudo na época certa. E ele muda os tempos e as estações. Ele remove os reis, estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Daniel 2, verso 21. Muitas vezes Deus revela o seu plano, mas vai demorar um tempo até a concretização do mesmo. No caso de José, que foi vendido para o Egito, ele precisou esperar 13 anos até realmente ocupar a função que Deus havia planejado para a vida dele. Moisés precisou ficar esperando 40 anos lá no deserto. Davi foi ungido rei e somente 13 anos depois ele teve uma nova unção e lá então ele foi entronizado. Então devemos reconhecer que o tempo em que vamos exercer a missão estabelecida por Deus também está nas mãos de Deus. Devemos estar tranquilos, porque no tempo certo Deus vai colocar-nos na missão que Ele determinou. Querer apressar os acontecimentos somente dificulta o processo. Veja a paciência de Davi para se concretizar a promessa. Ele teve várias oportunidades de apressar a situação, mas ele não o fez. Ele deixou o tempo nas mãos de Deus. Em quarto lugar, Deus determinou as dificuldades para cumprir a missão. Lemos em Atos 9:16 a respeito de Paulo, e eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo seu nome. Deus pode, de propósito, incluir dificuldades e muitas vezes essas fazem parte da missão prevista por Deus. Para os pregadores do Evangelho, muitas vezes haverá obstáculos quando a pessoa não se converte. Deus falou para Jeremias: dile-as, pois, todas essas palavras, mas não te darão ouvido, chamá-los-ás, mas não te responderão. Então, essas dificuldades também fazem parte do plano de Deus. Deus pode colocar limitações físicas e até a morte pode fazer parte do plano de Deus, como a morte. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Então Deus colocou na vida do apóstolo Paulo um obstáculo que iria ajudar para mantê-lo humilde da sua missão e para constantemente reconhecer a sua dependência de Deus. O poder de Deus se expressa realmente na fraqueza. Então, também as dificuldades fazem parte da vida. Exemplo na vida de Jó. Estando esse ainda falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu aos quatro cantos da casa e caiu sobre os jovens e morreram. E só eu escapei para te trazer-te a nova. Então já se levantou e rasgou o seu manto e rapou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Então, enquanto Jó concordou com o propósito de Deus, ele estava emocionalmente bem, triste, mas firme em Deus. Quando ele começou a questionar os planos de Deus, aí sim ele entrou realmente num estado bem mais grave. Os meus propósitos podem ser diferentes do que os propósitos de Deus. Já disse: os meus dias passaram e malograram os meus propósitos, as aspirações do meu coração. Então, nossos propósitos vão malograr muitas vezes, mas Jó reconheceu o seguinte. Então respondeu Jó ao Senhor, dizendo: bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. O que Deus planejou não pode ser
extinto. O plano dele é eterno, o plano dele é perfeito. E mesmo quando nos leva ao sofrimento, ainda o plano de Deus é perfeito. Então, enquanto Jó concordou com os propósitos de Deus, ele estava bem. Quando começou a questionar a Deus, ele ficou emocionalmente abalado. A Bíblia diz em Colossenses capítulo 1, 16, porque nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E se tudo foi criado por ele e para ele, então ele tem direito, ele é soberano para decidir o que deve acontecer na nossa vida. E o melhor que podemos fazer é concordar sempre com o propósito de Deus, mesmo quando nem sempre vamos compreender os motivos. A Bíblia diz, em quem vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que sejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e aprovado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. A prova da nossa fé vai ser necessária para que a fé seja cada vez mais purificada e que sejamos realmente preparados para o encontro com o Senhor Jesus Cristo. A prova, sem dúvida, não é fácil, é dolorosa, mas faz parte do plano de Deus para a nossa vida. Então, eu devo me fazer algumas perguntas. Tenho reconhecido a soberania de Deus em estabelecer um propósito para a minha vida? Reconheço que Ele preparou o meu corpo para esse propósito? Reconheço que Deus estabeleceu o tempo certo para cada propósito. Estou pronto a me submeter a esse tempo estabelecido? E estou pronto a aceitar as limitações e sofrimentos para que a vontade de Deus se cumpra na minha vida? Que possamos realmente ser firmes no Senhor. Já sempre teve uma esperança, porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumir a minha pele, contudo ainda em minha carne o verei. Jó 19, 25 e 26. E o salmista Asaf escreveu, quem tenho eu no céu senão a ti, e na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. O importante é que temos Deus. E então as dificuldades também serão superadas para a honra e glória do Senhor. Lembrando sempre a expressão de Deus para Paulo, a minha graça te basta. Que possamos estar firmes, aceitando o propósito de Deus e vivendo na sua graça para a honra e glória dele. Amém.